Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre perfeição moral. Isso está no capítulo 12 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? E é o item, nós vamos falar sobre o item 1, na verdade, né? Que é as virtudes e os vícios. Tá? E o interessante que é, né, que esse tema, ele vai da pergunta 893, né? Que, para quem não sabe, né, o Livro dos Espíritos funciona como se fosse uma enciclopédia, né? Um dicionário, mas é mais uma enciclopédia, né? Onde ele tem vários, traz a partir de, se faz o Kardec, ele fez várias perguntas, né, à espiritualidade no trabalho, né, um trabalho de metodologia de pesquisa científica, e ele fez várias perguntas, e a partir das respostas que ele recebeu da espiritualidade, ele pegou e separou isso em vários temas, em vários assuntos, né, que a distribuição dos livros. E a respeito dessa parte que é a perfeição, que ele chamou de perfeição moral, né, é a primeira parte de virtudes e vícios, vai da pergunta 893 até a pergunta 906. E para nós, né, como essa aqui a gente tem mais como um livro de definições, né, basicamente uma mini enciclopédia, esse assunto está bem esmiuçado em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente no capítulo 15, capítulo 17 e capítulo 12, se não me engano. Mas o capítulo 15 traz bastante coisa, é bem, né? Que eu recomendo para fazer o Evangelho no Lar, né? Para consultar esses capítulos, né? Que ele vai falar muito sobre isso, né? Justamente, tá? E então eu vou ler para vocês aqui, né? A primeira pergunta, né? A primeira pergunta e resposta a partir das virtudes e dos vícios, né, que o Allan Kardec vai fazer para a espiritualidade superior, e nós vamos ver aqui, e a partir dessa primeira pergunta a gente vai desenvolver o nosso tema. Então, a pergunta 893, não rouba minha cola não, senão eu não faço mais nada. Deixa aqui. Eu já tive a cabeça boa, hoje em dia só tive memória, agora tem só leve lembrança. Vamos lá. 893. Então, o Kardec vai perguntar, então, na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí a espiritualidade vai responder para ele. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes, toda vez, que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, aqui a espiritualidade vai falar aqui de todas as virtudes, aquelas que são voltadas para... Não, está aqui. Aquelas que são voltadas, que demonstram o desinteresse da pessoa para com o próximo, né, nas suas atitudes, e a maior de todas, então, nesse aspecto, é a caridade. E aí a gente vai lembrar, né, que a gente já várias vezes comentamos aqui, que o Cristo vai comentar para nós, né, que fora da caridade não há salvação. Tá? E perfeição moral. E aí a gente vai lembrar numa outra passagem do Evangelho, que Cristo vai falar para nós assim: sede perfeitos como nosso Pai do céu é perfeito. Deus é perfeito. Na nossa mera concepção, né? Ou seja, que nós somos crianças, somos bebês espirituais ainda, né? Nós estamos na nossa evolução espiritual, nós somos bebês espirituais. Nosso entendimento, né, do universo, de todas as definições do universo. Então, quando Cristo ele reencarna, para nos trazer um manual de principiantes, né, então que é o Evangelho, né, o que é o Evangelho para nós? É um manual, né, evolução para todos, para principiantes. Né? Então, ele reencarna para trazer aquele manualzinho para nós, para principiantes, de como evoluirmos espiritualmente de uma maneira mais fácil, mesmo sendo crianças espirituais. E aí, então, ele vai falar para nós: sede perfeitos como perfeito é nosso Pai que está no céu. E aí, ele vai falar para nós, daí depois ele fala para nós que fora da caridade não há salvação e que a maior das virtudes
é a caridade. Então nós temos que fazer um laço entre essas coisas todas, né? Se eu tenho que ser perfeito, como é perfeito meu Pai que está no céu, e a perfeição moral está ligada à minha virtude, ou seja, o que é ser uma pessoa virtuosa? Essa é uma perfeição moral, né? Vamos esquecer, vamos levar ao pé, é o ter o quê? Virtudes, né? O que é virtudes, né? E aí vamos pegar, que está no próprio livro do Evangelho segundo o Espírito, quais são as virtudes que a caridade nos leva? Benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. Essas são as virtudes, as 4 virtudes básicas da caridade que nós, né, seguindo o Evangelho, né, nós temos que desenvolver isso. Quando a gente pratica a caridade, se nós praticamos, aí vai falar, né, que está lá que ele falou, que nós temos que ter, quando praticamos, né, quando praticamos a virtude, nós temos que ter o descolamento, né, nós temos que ter o desprendimento de termos ganhos, né, e temos que ter o nosso, né, nós temos que nos entregar, né, nós temos que ter esse desapego, né, nos entregar no benefício ao outro, né. E quando nós fazemos isso, nós praticamos essas virtudes, benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. Então, se eu vou ser uma pessoa virtuosa, né, uma pessoa com virtudes, buscando a minha perfeição moral, então eu vou chegar, eu já estou no caminho para chegar na perfeição, num caminho de perfeição moral. Mas eu sou só uma criança espiritual. Deus, eu não compreendo Deus. Deus está além da minha compreensão. Está lá. Mas eu sei que quando Cristo fala fora da caridade não há salvação, salvação para nós é o quê? Evolução espiritual. O reino dos céus que Cristo promete para nós não é um reino material, um reino de riquezas, não, é o quê? É um lugar que eu evoluindo materialmente, eu evoluindo espiritualmente, eu não precisarei mais reencarnar e passar essa aflição toda aqui de aprendizado, passar pelas dores, né? Não precisarei passar pelas aflições, pelas dores. Por quê? Porque eu já teria tido a prova prática, tido todas as experiências práticas, né? Porque esse mundo material, o que acontece, né? A gente está no mundo espiritual, no plano espiritual, a gente faz um aprendizado lá, recebe toda uma parte teórica, e aí, né, tapinha na bunda, né? Vai lá, reencarna lá e vai praticar. Vamos ver se aprendeu mesmo. E a gente vem aqui e fala, nossa, aprendi tudo. Vem aqui, erra tudo. Toma bomba, erra tudo, né? Aqui, o nosso livre-arbítrio, como eu sempre falo, né? Livre-arbítrio, né? Arbitragem, escolha. Então, e aí vamos voltar ao conceito que eu falo, né? Do Adão e Eva lá no paraíso, né? Quando fala assim, Adão e Eva, não é Adão e Eva, né? São dois tipos de pessoa, né? A Eva é a pessoa mais atirada, né? A pessoa mais atirada, mais exploratória, né? Que está ligada àquele senso, né, da pessoa que é mais exploradora, mais atirada, mais desinibida. E o Adão é aquela pessoa mais quietona, aquela pessoa mais quietona, né? Sempre aquela pessoa que é mais atirada, mais desinibida, né? Mais desenvoltada. Ela sempre vai buscar as coisas, as novidades, as inovações, as coisas mais novidades. Aí, então, e ela é sempre essa pessoa, né, mais atirada, que vai buscar as novidades, vai chamar lá o mais quietão, ó, vem aqui, ó, descobri essa coisa aqui, vamos fazer junto. E os dois vão pegar o quê? Na sua livre iniciativa, vão descobrir as coisas e vão escolher fazer o que é correto e o que é errado. E geralmente sempre a gente vai fazer o que, como a gente somos crianças espirituais, somos apegados às facilidades, às coisas que a gente acha que é boa, que é coisa da materialidade, a gente vai fazer sempre as escolhas erradas, que são ligadas ao desfrute da materialidade, da matéria, nos desapegando às coisas do espírito. E aí nós vamos, como nós falamos, a gente vai bombar, né? A gente pensa que aprendeu um monte de coisa da espiritualidade, vem aqui, vai ser posto à prova, vamos escolher sempre as coisas ligadas à materialidade e vamos bombar e chegar lá e praticamente se evoluir. Quem tem sorte e aproveitou bem, evoluiu um pouquinho. Agora a maioria de nós, a maioria do povo que está aqui, a gente gastou, né? Gastou tempo de evolução e gastou tempo de reencarnação e não evoluiu nada. Ficou sempre na mesma, né? Aquela coisa que a gente chama de roda de samsara, né? O pessoal vem, reencarna, erra sempre, não faz nada, desencarna,
não aproveitou o tempo de encarnação, encarna de novo para tentar evoluir, vem, comete os mesmos erros, faz a mesma coisa, fica naquele ciclo, desencarna e sempre volta sempre naquele mesmo ciclo, sempre no mesmo erro, né? Então, e qual que é, então, como eu falei, então, qual que é a salvação para nós? A salvação é nossa evolução espiritual. E aí, quando Cristo fala, fora da caridade não há salvação, ele vai falar que justamente, que quando a gente faz uma caridade verdadeira, desapegada de retorno, você não precisa ter, falar assim, olha Eliana, ela vai lá, olha, uma mulher caridosa, olha, tá fazendo caridade. E aí ela pega ela assim, vai fazer uma selfie. Não, olha como eu sou uma pessoa bonita, eu estou fazendo caridade, né? Você já está tendo reconhecimento material, então não está, não. Então, e aquela coisa que a mão esquerda, né? A mão não sabe o que a mão dele está fazendo. Então você tem que ser desapegado dessas coisas, tem que fazer a caridade de coração. Tem que fazer a caridade de coração. E se você se integra nessa caridade real, de desapego, né? De fazer o bem pelo bem, e você começa a se introspectar você começa a desenvolver justamente o quê? A benevolência, né? A arte de ser bom, né? A indulgência, né? A indulgência é o quê? A arte de perdoar, não é nem perdoar, né? A parte de tolerância, né? A indulgência é a tolerância, né? É a tolerância, a indulgência é a tolerância. A abnegação, ou seja, você se doa, abnegar, né? Se doar, você se doa, tira as coisas pelo mesmo, e o devotamento, ou seja, a obrigação. Ou seja, hoje é dia de eu fazer caridade. Você fala essas coisas, é o dia de eu trabalhar no centro, ou entregar sopa, ou ir lá conversar com o morador de rua. Devotamente, você cumpre a obrigação, né? Compromisso. Você começa a desenvolver isso daqui, e isso aqui vai ser o que nós vamos chamar de reforma íntima. Reforma íntima evolução espiritual. Então, quando você começa a se reconstruir como pessoa, reforma íntima, você começa a fazer a sua evolução espiritual. E a tua evolução espiritual igual salvação. Né? O que é salvação? Reforma íntima, evolução espiritual. Salvação não é, né, sei lá, que eu vou fugir do inferno. O inferno está aqui. Né? Mas e o umbral, então? Que o umbral tem aqueles glúteos? Justamente, você se culpa aqui. E a tua culpa aqui vai te jogar num nível de vibração que você vai parar lá no fundão lá do umbral, nos vales do umbral lá. Mas é só aqui que te leva para lá, tua frequência, tua vibração. Se você evoluir espiritualmente, você vibra bem, você vai para os lugares bons, para as colônias boas. Tá? Então para nós, né, você vê que são mais de 20 perguntas que tem lá. Então, basicamente, nós vamos trabalhar nisso. Ou seja, o que vai ser a perfeição moral para nós é nós nos dedicarmos, né, a nos torcermos perfeitos, como nós buscarmos o caminho da evolução espiritual. Para um dia, sim, né, nós saímos de humanos, né, em fase de reencarnação para espíritos que já não precisam mais reencarnar, ou seja, sermos praticamente, podia falar como sermos anjos, e daqui a milhões de anos, quem sabe, sermos um Cristo, sermos espíritos puros, e quem sabe daqui bilhões de anos, Deus chama um de nós aqui e fala assim, ô fulano, vem aqui, ó, eu estou fazendo, você vai criar para mim um planeta lá num outro planeta que eu tenho um monte de espírito para evoluir, lá na outra ponta do universo, vai lá, confio em você. Né? Ou seja, vamos ser perfeitos que nem é perfeito o nosso Pai que está no céu. E por isso que ele não se cria. Aí vai perguntar, Deus nos cria simples e ignorantes, para quê? Para que nós aprendamos pelas nossas escolhas, e a partir de nós aprendermos, nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, até chegarmos o mais próximo possível de Deus. Nós nunca vamos chegar em Deus, né? Mas que nós sempre busquemos ser o tão perfeito como Ele é.